Brasília. Lula recebe líderes sul-americanos em reunião para tentar relançar a integração regional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe, nesta terça, em Brasília, seus contrapartes sul-americanos para um retiro, com vistas a recompor o diálogo e a integração regional, paralisada após quase uma década de desavenças. Desde que voltou ao poder em janeiro, Lula tem tentado recuperar o protagonismo no Brasil, no cenário internacional, e agora pretende relançar a cooperação na América do Sul através de uma nova versão da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, da qual restam apenas 7 dos 12 membros fundadores. 11 presidentes vão se reunir a portas fechadas no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, no que Lula definiu como um retiro para dialogar de forma relaxada e franca. O Peru será representado por seu chefe de gabinete, Alberto Otárola. Espera-se que os líderes comecem a chegar às 9 horas desta terça-feira para 2 sessões. A primeira com pronunciamentos individuais e depois um debate informal, seguido de um jantar no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. O primeiro chefe de Estado a chegar a Brasília foi o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que foi reconhecido com honras por Lula nesta segunda, juntos os dois anunciaram o início de um novo tempo nas relações bilaterais. O presidente venezuelano visita o Brasil pela primeira vez em 8 anos, após ter sido barrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em meio à política de isolamento internacional liderada por Washington, devido ao questionamento de legitimidade da reeleição de Maduro em 2018. Há de endurecer sem perder a ternura? Juliana. Bom, o presidente retoma aí um diálogo que já era antigo desde o primeiro mandato dele. Essa questão da Unasul existe desde o primeiro contato do primeiro mandato. Depois, em 2008, se legitima entre os 12 países, né, da América do Sul. E é um espaço de acordos entre esses países para pensar questões regionais e para potencializar, né, os produtos, as relações comerciais, financeiras desses países. E que, ao longo desses últimos anos, foi enfraquecendo até pela saída, pela instabilidade política do Brasil, não só do Brasil, mas também Argentina, própria Venezuela. Então, eu acho que agora o presidente faz um movimento para tentar unificar esses países e tentar fazer essas relações, esses acordos acontecerem, né? Entendendo aí a potência que o Brasil é na questão de exportação. Protagonismo não tem outro lugar a não ser protagonista. Exatamente, temos dimensões continentais, não dá, né? Pra então, você falar que outro país vai ter bom. Então, né? E aí, o curioso é essa questão que envolve o Nicolás Maduro, por conta de toda a questão que foi levantada pelos Estados Unidos, de uma denúncia, de uma penalização a ele por conta de tráfico de drogas, que não avançou. Em 2002, isso foi relaxado, de uma certa forma, pelo governo americano. E aí, com a eleição do presidente Lula, ele retorna aqui ao país. Eu acho que o governo cumpre o seu papel institucional de reativar a diplomacia brasileira. Mas é claro que a gente precisa estar muito atento que há governos e algumas coisas que aconteceram na Venezuela nos últimos anos chamam a atenção, principalmente as questões humanitárias, né? Que a gente precisa estar atento, não muito longe. A gente viu quantos venezuelanos entraram no Brasil pelas fronteiras do nosso norte do país por conta das condições, das péssimas condições de vida no país, na Venezuela. Então, acho que talvez, quero acreditar que essa relação, o retorno dessa relação e a fortificação da Unasul possa ajudar esses países que vivem processos de gestão administrativa muito duros, quase, neste caso, ditatorial, né? Assim como outros governos também são assim, infelizmente, que isso possa ser revisto e que essas questões humanitárias sejam obedecidas por todos os países, né? Não seja só uma questão de eu resolvo aqui o meu quintal e você no seu quintal faça o que você quiser. Eu acho que pode ser uma nova porta para que esses diálogos aconteçam
e que se fortifique a América do Sul como uma potência que pode ser. E o Brasil tem tudo a ganhar com isso, porque é o principal, né, produtor comercial, exportador de produtos. Então, eu acho, Marcos, que a gente precisa acompanhar com muita calma. Eu sei que existe aí um furor da oposição, e isso é natural. Toda e qualquer questão que o governo fizer vai ter esse enfrentamento, e é isso. A gente viu semana passada toda a questão com relação aos ministérios dos povos indígenas e do meio ambiente e mudança de clima, das reconstruções, dos arranjos que se fizeram dentro desses ministérios, esvaziamentos, diga-se de passagem, e isso vai ser o tempo todo, temperatura e pressão. Então, o jogo está aí, o game está valendo. O que chama a atenção, Juliana, nessa questão do Maduro, é o fato do Tribunal de Haia estar analisando, né, internacionalmente a condição dele na Venezuela. Na verdade, as sanções, né, que estão sendo feitas por vários países em cima de Maduro. Que se mantém, né, Márcio? Que se mantém nessa condição. E a gente tem um entendimento diferenciado, né, porque nós temos o 8 de janeiro, que as pessoas estão sendo condenadas por golpe. E, na verdade, quando o país se mostra nessa diplomacia, há uma preocupação muito grande com o que isso vai reverberar aqui dentro, né? O Brasil tem relações comerciais com a Venezuela, no fornecimento de energia, se não me engano, no Pará, alguma coisa na linha de fronteira, mas a Venezuela está enfrentando sérios problemas econômicos, inclusive de falta de energia, que estão gerando falta de energia. Para ser retomado esse fornecimento, que está interrompido por causa das relações, acho que tem investimento de alguns milhões nas linhas de transmissão. Então a situação da Venezuela está muito difícil, não está fácil. É lógico, independente do Maduro ou não, o povo venezuelano merece viver toda a atenção, né? Então, eu acho que é por isso que esses espaços devem ser criados para recalcular essa rota. Mas é o que você bem falou, não dá para simplesmente falar seja bem-vindo e não lembrar o que você fez, ou o que você está fazendo. Então a coisa está andando aí. E como você falou do Senado, tem gente que já começou a já começou a botar na frigideira. Então, é isso. Vamos a mais uma matéria. Tá maduro o negócio. Tá verde não, tá maduro. A avaliação de incentivos fiscais volta à pauta no plenário nesta terça-feira, decorrido uma semana do pedido de adiamento da análise do projeto que define mecanismos de avaliação à revisão dos incentivos fiscais concedidos a empresas pela União e que resultem em diminuição da arrecadação do aumento de despesas, a PLP 41/2019, retorna à pauta do plenário nesta terça-feira, em sessão a partir das 14 horas. O projeto busca aperfeiçoar a lei de responsabilidade fiscal para avaliar o alcance e o impacto dos benefícios fiscais concedidos pela União sobre as contas de estados e municípios. Para isso, são apresentados dois eixos principais: a obrigação de avaliar os benefícios e incentivos fiscais e a fixação de metas para os benefícios que não deverão ser renovados caso as metas não sejam atingidas. A fonte é da agência Senato. Juliana. Então, né, quando a gente fala em incentivo fiscal, a gente fica sempre preocupado, né, nessa questão da redução das arrecadações. Então, voltar isso à pauta, entendendo o processo político que existe dentro do Congresso Nacional, é uma sinalização de que algumas mudanças podem acontecer nesse sentido. Não obstante, a gente tem a questão do arcabouço fiscal, né, que está sendo amplamente discutida, que teve sua aprovação, mas ao mesmo tempo tem as resistências naturais de tudo que faz muitas mudanças, né, que promove muitas mudanças. Isso de fato mexe ali com quem está dentro daquele espaço de decisão. E é uma questão a ser acompanhada de perto, porque esses benefícios, da mesma forma que ajudam as empresas, eles podem significar uma baixa dessa arrecadação, e isso vai implicar nas contas lá na frente, né? Em como que o governo vai se organizar para cumprir todos os compromissos financeiros que tem a saldar. Então, vale acompanhar, porque senão, assim, acompanhar nas 3 esferas de governo, tá?
porque é uma reação em cadeia. Se o governo federal decide por determinada situação, os estados começam a fazer esses movimentos e as cidades também, que são a ponta que recebe, né, grande parte desses recursos vindos aí do ICMS, do Imposto de Renda, enfim, que a gente até, você fez ali na nossa abertura, até falou sobre isso, né, sobre o ICMS, é uma questão séria e que impacta no nosso dia a dia. Em relação aos municípios, é interessante quando se forma mais essa questão de acompanhamento. Mas o governo federal está distante para acompanhar. Eu acredito que essa atribuição deva ser dada aos vereadores de uma forma específica, né? Vamos analisar de perto e aprovação ou não, lógico, com acompanhamento bilateral, né? Tanto dos vereadores quanto do órgão federal. Mas a gente precisa estar de perto, porque é dado aos municípios toda essa condição e muitos deles, muitas vezes, não aplicam esse recurso de forma a que foi originada, né? Então, vamos acompanhar. E lembrar, Márcio, que agora o governo, tanto o governo federal, os governos estaduais, municipais, estão trabalhando seus orçamentos públicos, né? Então, essa questão de arrecadação aparece agora, é discutida agora. Quais são as principais questões que a cidade precisa, que o Estado precisa, que a nação precisa, esses apontamentos, a luta por maiores recursos para uma determinada pasta, né, entre uma pasta e outra, quais são as melhorias que se precisam ser feitas, quais são os limites, né, de aplicação de recursos para determinadas áreas, tudo isso é discutido agora. E essa questão da arrecadação, ela influencia diretamente no orçamento público. Vamos lembrar, PPA, LDO e LOA. Exatamente. PPA para 4 anos. Estamos na época de elaborar a LOA. A LDA e agora a LOA. Então vamos ver o que está acontecendo.